Olá, amigos, amigas, modo de ser. Qual é o nosso modo de ser? Cada pessoa vive num lugar, num espaço geográfico, tem a sua cultura própria, a sua história. Cada pessoa tem o seu grupo familiar, o seu grupo de amigos, de colegas de trabalho. Ou seja, cada pessoa, né, tem o seu mundo e sua forma particular de relacionar-se com as outras pessoas e com o meio ambiente. De certa forma, nós temos que nos adaptar às condições do meio ambiente, até nos adaptar assim com as condições do nosso corpo físico, né? Se eu sou homem ou sou mulher, se tenho uma boa saúde ou não tenho, se tenho essas habilidades ou, né, ou aquelas, mas nós podemos transcender essas limitações porque nós temos consciência delas. E exemplos não faltam, né, de tantas pessoas que superaram tantas condições adversas do meio ambiente ou do próprio corpo físico. E as possibilidades estão sempre presentes, ó. Basta percebê-las e escolher. Então a gente pode lembrar do passado e isso nos traz aprendizados para que a gente evite novamente errar. A gente pode imaginar o futuro e planejá-lo. Então, existe um movimento dialético, né, entre nós e o meio. Nós temos que nos adaptar ao meio, mas nós podemos agir sobre ele. Nós construímos a história e a história nos constrói. E também, né, além dessa relação com o nosso meio circundante, nós somos seres sociais. Então, existe uma influência mútua entre os seres humanos. Nós agimos e os outros nos respondem com as suas reações, que são como espelhos para nós. Essas relações interpessoais atualizam as nossas potencialidades. É na relação com o outro que nós sabemos quem somos, como estamos sendo vistos, o que temos de bom, o que falta desenvolver. A psicóloga Yolanda Cintrão Forghieri, no seu livro Psicologia Fenomenológica, escreveu: há relações que não atualizam as nossas potencialidades, não nos fazem crescer, desenvolver, evoluir, né? São as relações de dominação, para atender os nossos próprios interesses, eu domino o outro, ou relações de submissão, né? Então, a gente se adequa ao grupo para fugir das próprias responsabilidades. E cada pessoa também se relaciona consigo mesma, além de se relacionar com o meio ambiente, com as outras pessoas, também relaciona-se consigo mesmo, com seu mundo interior. E é na consciência de si e no autoconhecimento, é na consciência que nós temos de nós mesmos e na prática do autoconhecimento que nós vamos nos percebendo, tanto como sujeitos como objetos, né? Então, o sujeito é aquele que observa e o objeto é aquele que é observado. No autoconhecimento, nós somos ao mesmo tempo sujeito e objeto, né? Nós observamos a nós mesmos e nós mesmos são o nosso objeto, né? É o objeto da nossa observação. E nós existimos em direção ao que queremos ser, não é verdade? Então existe um fluxo contínuo, né? Para onde eu quero ir? Eu ajo, né, em relação a esse desejo. E aí, novamente, os erros, olhando para o passado, os erros podem ser compensados, evitados, as virtudes podem ser aperfeiçoadas, os nossos projetos de vida podem ser mantidos ou modificados, porque nós não somos
estáticos, nós estamos sempre em contínua evolução, num contínuo vir a ser, numa contínua transformação. A Fournier escreve: a pessoa que eu sou abrange tanto quem eu já fui, quem eu estou sendo e quem pretendo ser. Então, podemos lembrar do passado, podemos planejar o futuro e podemos, nesse momento presente, avaliar as possibilidades que se apresentam e os recursos próprios, né? O que temos aqui para ser trabalhado, o que pode ser usado e transcender essa situação atual, o vir a ser cada dia melhor, porque, né, tudo progride. Portanto, a nossa existência abrange esses três aspectos: o circundante, que é o meio que nos cerca, e também o nosso próprio corpo físico, e tanto o meio circundante como o nosso corpo físico requerem adaptação e ajustamento. Conforme o tempo vai passando, a velhice vem chegando, a gente precisa ir se ajustando a muita coisa, não é? E o relacionamento interpessoal é o outro aspecto da nossa existência. Então, é um meio circundante, o relacionamento interpessoal, que tem essa reciprocidade, né? Eu ajo, o outro reage, somos espelhos uns para com os outros, nós nos vemos pelo olhar do outro, nos entendemos pela reação do outro, e temos o nosso mundo próprio, o nosso mundo interior, que é caracterizado pelo nosso pensamento e pela possibilidade de transcender o aqui e agora, a situação atual, a situação imediata que se apresenta. Então, esses três aspectos, né, o mundo circundante, os relacionamentos interpessoais e esse mundo interior, que caracteriza-se pelo nosso pensamento, nos proporcionam experiências e aprendizados constantemente. Nós estamos sempre rumando, né, à perfeição do espírito. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda, né, para sermos no mundo, ou seja, estamos aqui para viver no mundo, mas também para transcender o mundo. Isso envolve cuidar do corpo físico, do meio ambiente e buscar desenvolver boa convivência com o próximo. E também o Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda cuidar do corpo do espírito, porque o espírito é o nosso ser imortal. Um dia ele foi criado, mas é eterno, né? É imortal e evolui sempre rumo à plenitude, né, de uma vida sábia e feliz. Essa é a nossa destinação. Amigos queridos, que a paz do Cristo nos envolva todos os dias.